Misericórdia e piedade é o Senhor. Irmãos e irmãs, queridos fiéis, queridos católicos, vamos iniciar nossa oração fazendo sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, escutemos a palavra do Senhor. O Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 5, versículos 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus a seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quiser. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, glória a vós, Senhor Jesus, que realizando a sua obra, fazendo as curas, proclamando o reino, curando em dia de sábado, deixou muitos judeus inquietos e até insatisfeitos. Porque Jesus fazia coisas que na compreensão deles não podia fazer, como curar em dia de sábado. Neste evangelho, então Jesus falando, deixa os judeus ainda mais incomodados. Por quê? Porque Jesus se dirige a Deus como um filho se dirige a um pai. Jesus fala para os judeus sobre Deus com aquela intimidade que um filho fala de um pai e diz, meu pai. Ora, para os judeus, então, aquilo era um absurdo, porque Jesus chamando Deus, dizendo que é seu pai, e ele é o Filho de Deus, então ele é Deus. Filho de Deus é Deus. Então, aquilo, para os judeus, foi um absurdo, um escândalo. Então, os judeus vão começar
a perseguir, aliás, até continuar a perseguição a Jesus de Nazaré. Ora, o que Jesus de fato estava mostrando é aquilo que era a realidade. E qual era a realidade? Deus Pai enviou seu Filho Jesus ao mundo. E Jesus de fato é Deus. E por ser Deus, então diz para o povo judeu: meu pai trabalha e eu também trabalho. Por quê? Porque a obra é de Deus. Então, nesta obra de salvação, trabalha a pessoa do Pai, trabalha a pessoa do Filho. E tem até o trabalho que é do Espírito Santo. Ora, se o Pai trabalha, Jesus Cristo diz: meu Pai trabalha, então eu também trabalho. É a obra da salvação acontecendo na história dos seres humanos. Então, nosso Senhor vai dizer que tem poder para fazer aquilo que, na compreensão dos judeus, somente Deus pode fazer: perdoar os pecados, ressuscitar mortos, conceder a vida eterna, julgar o mundo. Então, Jesus vai dizer: o Pai, tudo que o Pai faz, o Filho faz. E aquilo que eu estou ensinando, aquilo que eu estou fazendo, é porque o Pai está fazendo. Ou seja, não são duas obras diferentes. A obra da salvação, a obra da misericórdia é uma só, realizada pelo Pai, realizada pelo Filho. Os judeus com certeza não abriram o coração para essa compreensão, para esse entendimento. Então, nosso Senhor prossegue: não se escandalizem por causa disso, porque vai chegar a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. É o Senhor da vida. Jesus se declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é Deus. Quem está com ele está com Deus. Daí o fato de nós sermos os cristãos. Quem é o cristão? O cristão é aquele que acredita que Jesus Cristo é Deus. Esse é o cristão. Somos nós, os católicos, os cristãos. Nós temos Jesus Cristo como nosso Deus, como nosso Senhor, como o Rei da nossa vida e nosso Salvador. Em Jesus, depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. E Jesus então confirma que todos vão ressuscitar. Quem fez o bem vai ressuscitar para a vida eterna. Quem fez o mal vai ressuscitar para a condenação. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos fiéis, e nesse tempo da Quaresma, nós estamos permitindo Deus realizar a sua obra? Porque a obra de Deus não terminou não, meu querido fiel. Deus continua realizando a sua obra de salvação pela ação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai que tudo criou enviou o Filho realizou sua obra, volta para o Pai, e agora a ação do Espírito Santo, o único Deus. Uma obra só, que é a obra divina, pela salvação da humanidade. É preciso então que você e eu permitamos Deus continuar realizando a sua obra em nós e através de nós. Há muita maravilha a ser alcançada, há muita coisa boa a ser feita, há muita vitória a ser conquistada. Mas nós que somos os cristãos precisamos continuar esta obra de Deus, participando da obra e ao mesmo tempo permitindo que experimentemos a alegria de fazer parte desta obra da salvação. Deus é a nossa paz, Deus é a nossa luz. Mas muitas vezes nós não permitimos que esta obra aconteça. Às vezes nos fechamos, às vezes colocamos obstáculo, às vezes deixamos a dúvida tomar conta de nós, às vezes deixamos o comodismo atrapalhar nossa caminhada, às vezes queremos desacreditar do amor de Deus por causa das dificuldades do mundo, às vezes queremos perder a esperança por causa das coisas ruins que parecem prevalecer sobre a humanidade. Se nós cairmos nesta, então nós vamos atrapalhar a obra de Deus em nós. Não, não podemos.
temos que estar abertos para que Deus continue trabalhando sua obra de salvação em nós, para a nossa própria vida e através de nós, para a sociedade, para a humanidade inteira. Que você e eu possamos permitir, com alegria e fé, que Deus continue realizando esta obra, uma obra que Ele já começou e levará até o fim. Que obra, Padre Arildo? A obra do amor, do perdão, da justiça, da eternidade. Esta obra divina, de Deus presente em nós. Por quem você quer rezar? Que graça você espera alcançar? O que você deseja colocar nas mãos do Senhor? Se tiver algum agradecimento a fazer, faça também. E nós estamos colocando nas mãos de Deus também nossos irmãos Maria Beatriz Nogueira, Régio Maia Nogueira Pinto, para que Deus conceda a esses nossos irmãos a graça da cura, da saúde. E também estamos rezando pelo bem e pela saúde e pela união da família de Regis e Leila, Lucas e Suelen. Que Deus abençoe essa família para que ela permaneça feliz e unida. Coloquemos tudo agora nas mãos de Deus com a oração da igreja. Oremos. Ó Deus, que recompensais os méritos dos justos e perdoais aos pecadores que fazem penitência, sede misericordioso para conosco. Fazei que a confissão de nossas culpas alcance o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora a bênção de Deus sobre todos nós, pela intercessão de Nossa Senhora e São José. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar. Te tocar.